A paz do Senhor, raio de luz. A irmã Fabiana me pediu para trazer uma palavra para vocês. E o texto que eu escolhi está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 21, em que está escrito assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Veja, irmãos, Paulo instrui os efésios aqui a que eles sejam prudentes, para que eles não andem como nécios ou como tolos, mas que eles andem como sábios. Então é necessário entender, irmãos, que andar como um sábio é uma coisa que não vai acontecer naturalmente. Não vai. Se você deixar as coisas rolarem, se você deixar as coisas acontecerem naturalmente, é muito mais provável que você se comporte como um nécio, que você se comporte como um tolo, do que como um sábio. Então, Paulo diz que eles devem ser prudentes para que eles consigam andar como sábios e não como nécios. E aí ele começa a dar exemplos de como fazer isso, irmãos. Como se tornar uma pessoa sábia. Como ser alguém que vai ser capaz de andar de forma sábia e não de forma tola, de forma nécia. Ele diz, irmãos, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo aqui, irmãos, tem o sentido de consagrar o seu tempo. Remir o tempo tem o sentido de aproveitar as oportunidades. E não apenas de aproveitar as oportunidades que chegarem, mas de você fazer do seu tempo oportuno. De fazer com que os períodos que você tenha se tornem oportunos. Como eu mencionei no início, se você deixar as coisas acontecerem naturalmente, como Paulo diz aqui, os dias são maus. Se você deixar as coisas acontecerem naturalmente, provavelmente você não vai se tornar uma pessoa sábia. Provavelmente você não aprenderá a andar de forma prudente. Se tornar sábio conforme a verdade é uma coisa que você tem que tentar fazer. Você tem que se esforçar. Se você deixar as coisas acontecerem naturalmente, você nunca vai ter tempo para orar, você nunca vai ter tempo para estudar as Escrituras, você vai começar a não ter tempo para ir à igreja, cultuar a Deus junto com os irmãos. Um monte de coisas vão começar a aparecer para você, boas justificativas para não fazer isso. Então veja que Paulo diz que você tem que remir o tempo, você tem que se empenhar, você tem que se colocar para consagrar o seu tempo, tornar o seu tempo oportuno, criar oportunidades de se tornar sábio. No versículo 17 ele diz que é assim que você deixará de ser insensato. Pelo que não sejais insensatos, ou seja, por isso, remindo o seu tempo, para que você não seja insensato, mas que você entenda qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor. Ou seja, use o seu tempo, gaste o seu tempo, planeje o seu tempo para que você esteja ligado, para que você esteja ativo naquelas coisas que pertencem ao reino de Deus. A oração, o estudo da palavra, o louvor em comunhão com os irmãos, em comunidade, que é um elemento de grande importância. E ele continua: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É claro que afora a proibição clara bíblica de você não se embriagar, de você não ficar bêbado, o sentido aqui é ainda mais amplo. O sentido aqui ainda é o de aproveitamento do seu tempo. Ao invés de você usar o seu tempo, o tempo que você tem, demasiadamente para entretenimento, demasiadamente para ficar ocioso, para ficar sem fazer nada, use o seu tempo, empenhe o seu tempo em encher-se do Espírito. E o que é encher-se do Espírito, senão ter a vida amplamente controlada pelo Espírito de Deus? O Senhor, falando com Abraão, ele disse no capítulo 17, versículo 1 de Gênesis: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito.
A presença de Deus em nossas vidas, ela implica necessariamente, antes de qualquer outra coisa, em que nós andemos em obediência, em que nós andemos com retidão. Ser cheio do Espírito Santo é ter a sua vida amplamente controlada e guiada pelo Espírito de Deus. Claro que ser cheio do Espírito de Deus tem outras implicações, mas antes de tudo, e necessariamente, é você ter a sua vida amplamente controlada, amplamente guiada e orientada pelo Espírito de Deus. E como é que se faz isso? Como é que se enche do Espírito de Deus? Dedicando tempo às coisas de Deus. Ele continua falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, seja nos nossos cultos, em que nós vamos ao templo, que no momento estamos privados disso. Mas talvez principalmente na sua casa, no seu momento individual com Deus. Nem sempre nós podemos ir ao templo, mesmo numa situação comum, mesmo numa situação normal, nem sempre nós podemos ir. Então, dedicar o seu tempo às coisas de Deus é o que vai tornar você alguém cheio do Espírito Santo. Tornar-se cheio do Espírito Santo não é uma coisa que acontece assim. Não é. Não é. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja grato, irmãos, manifeste gratidão. Lembre a si mesmo, pregue a si mesmo aquilo que Deus já fez por você. Pregue a si mesmo o que Deus prometeu que faria. Renove para si mesmo as promessas de Deus. Seja grato, lembre-se disso o tempo todo. E sujeite-se. Sujeitemo-nos uns aos outros no temor de Deus. Façamos pelo outro o que for possível, o que gostaríamos que fosse feito a nós, às vezes chamada Lei Áurea do Novo Testamento. Amém? Deus abençoe.